Fala, que conecta. Bom dia, Jonathan. Bom dia, João. E aí? Certinho? Tudo certo? Por onde vamos falar hoje de Já marketing, publicidade, ouviu propaganda, falar de funil de vendas, João? funil de vendas? A gente, na construção da jornada do consumidor, né, a gente busca entender e até muitas vezes tratar, né, essa jornada como um funil, onde existem aí conteúdos, né, no topo desse funil, que são conteúdos mais abrangentes, justamente para a gente poder captar aí a informação e desenvolver, né, um interesse da pessoa. E é um funil justamente porque conforme, né, as pessoas vão passando nos estágios de conteúdo, vai afunilando com um objetivo final, que no final do funil a venda ocorra. Então é um conceito muito utilizado aí na comunicação, principalmente no ambiente de marketing digital, quando a gente vai para uma estratégia mais de tráfego pago, inbound marketing. Mas esse conceito, ele vem se atualizando, né? Então, a ideia do Fala que Conecta de hoje, né, é a gente falar um pouquinho sobre essa temática, né? Entender o que está acontecendo, porque inclusive há alguns estudos, né, que acreditam aí no fim do funil de vendas como a gente conhecia, e não o fim porque ele deixa de existir, né, não porque ele morreu, mas significa que talvez a gente pode olhar de uma outra forma para esse funil, para entender essa jornada do consumidor. Então, durante décadas, né, o marketing ele foi organizado por uma lógica simples: atenção, interesse, desejo e ação. Uma linha reta, né? A gente falava que era um caminho previsível, quase que um controle matemático dessa decisão. Só que a gente sabe que a nossa vida, o nosso comportamento não é linear, né? Então, consumidor nunca foi. Antes da internet ele até parecia ser, né? Parecia que as caixinhas estavam mais organizadas no processo, mas hoje, com a internet, as redes sociais, WhatsApp, Marketplace, né? Esse comportamento ele fica quase que impossível de a gente ignorar. Então os dados mostram isso com muita clareza, né? No Brasil hoje a gente tem mais de 168 milhões de pessoas conectadas, mais de 150 milhões estão nas redes sociais e quase 80% dessas pessoas já finalizaram compras pelo celular, né? Ou seja, o consumidor ele não está dentro necessariamente de um funil, mas ele pula de lugar em lugar, tomando muitas vezes a decisão no meio do caminho. E para a gente entender esse presente, né, a gente precisa entender um pouquinho de onde veio, né, esse funil. E lá atrás, ainda no século XIX, surge um modelo que chama AIDA, que é justamente essa dinâmica que o AIDA significa A de atenção, I de interesse, D de desejo e A de ação. Então, a dinâmica se passava por esses 4 estágios, né? Primeiro, tu precisava, de alguma forma, chamar a atenção desse consumidor. Então, gerar conhecimento sobre a tua marca. Depois que ele conheceu, ele desenvolver interesse, né? Então, de alguma forma, ele reconhecer essa marca. E, do interesse, criar um desejo, né? Então, fazer com que ele tenha vontade de consumir esse produto ou serviço, para que, finalmente, a gente consiga gerar ação, que é a compra de fato. E isso organizou o marketing por muitas décadas, né? E funcionou, porque o mundo era muito mais simples antes da internet. E nos anos 2000, né, vem o funil digital. Então, visitante, lead, oportunidade e venda. Ainda seguindo mais ou menos a mesma lógica do AIDA. E aqui que a gente começa, né, a entender dinâmicas diferentes, né? Porque aqui, nesse formato, a gente reduz o consumidor muitas vezes a um formulário preenchido. E passando isso, né, a gente vê, e testando a internet, usando e com a vinda de novos canais, a gente vê que o conceito de jornada do consumidor ele fica um pouco vazio quando a gente começa a entender comportamentos de
entra, sai, compara, volta. O ciclo de decisão, ele não é mais tão organizado apenas nesses 4 estágios, né? Às vezes a gente é impactado, gosta e já compra. Às vezes a gente compara, olha em outro site, faz uma busca, hoje nem mais em Google, mas inteligências artificiais para comparar o preço de produto ou serviço que a gente está buscando, né? E o Google, muito recentemente, apresentou o conceito de mass middle, que é um conceito do meio bagunçado, assim. Que basicamente fala que entre o estímulo e a compra, né, tem um território bem caótico. Então, um fio aí que muitas vezes ele se contorce no meio do caminho, não é mais uma linha reta. Então, né, o consumidor ele pesquisa, compara, pergunta, tira dúvida, abandona o carrinho, volta pro carrinho e muitas vezes depois ele decide. E a gente vê, né, que trazendo para a realidade, os dados provam que isso não é só uma teoria, né? Existe um estudo muito reconhecido, que é o E-Commerce Trends desse ano, mostra que 93% das pessoas já abandonaram uma compra por causa do frete, por exemplo. Então ela passou por todos os estágios da compra, decidiu comprar, mas quando chegou ali com o produto no carrinho, viu que o valor do frete às vezes nem valia a pena em relação ao valor do produto que está comprando. Comum isso, e desiste da compra ali no checkout, né? Então passou por todos os estágios, mas o valor do frete fez com que ela desista. 93% das pessoas já abandonaram uma compra por causa do frete. É um número muito alto. 85% já desistiram por causa do prazo de entrega. Então, a mesma dinâmica, né? Passou por todo o processo, tomou a decisão de comprar e quando chegou, viu que o prazo de entrega não atendia a sua expectativa e desistiu da compra, ou até muitas vezes troca essa compra por uma compra física para privilegiar não mais a comodidade e sim o tempo, né, de recebimento do produto. E que 37% preferem tirar dúvidas via WhatsApp do que em chats ou por e-mail. Ou seja, num canal mais rápido, mais dinâmico, que muitas vezes hoje tu fala com uma automação, mas em vários casos tu ainda fala com uma pessoa do outro lado, né? E tu percebe o que isso significa é que a decisão não está mais necessariamente no final do funil, né? Ali ainda tem muito espaço para jogo. Então, ela acontece em vários micromomentos, né? Na dúvida, na comparação, na fricção, né? Na confiança. E tem mais. O mercado brasileiro, né? Ele cresceu 10% em 2025 no ambiente online, chegando a quase 29 bilhões de reais movimentados. Ou seja, nunca se investiu tanto em comunicação, mas o que a gente quer entender aqui, né, falando um pouquinho de jornada do consumo e de funil, será que a gente está investindo da maneira correta? Né? Então, aqui a gente começa a comparar um pouquinho desses modelos, né? Para a gente entender também que não existe só um modelo e que não tem necessariamente certo e errado, né? Às vezes muitas situações e dinâmicas diferentes trazem também oportunidades de estratégias diferentes. A gente tem, né, uma forma de enxergar essa jornada como funil clássico, né, que é esse mais simplificado, que segue essa dinâmica AIDA, que eu já comentei aqui. A gente tem também hoje um modelo que chama Flywell, que é um modelo que coloca o cliente no centro, né, e ele entende o crescimento dessa relação a partir da tomada de decisão desse cliente que está no centro. O Mass Middle, que é esse conceito muito novo que o Google traz, né, a partir de 2020, que mostra, né, que essa decisão é super caótica e ela acontece no meio de vários tipos de ações ali. A gente tem também o modelo Omnichannel, né, que entende que o cliente compra onde ele quiser e quando ele quiser. O modelo Omnichannel é o que fala da comunicação feita em diversos canais ao mesmo tempo, para a gente conseguir mapear todas as frentes possíveis de a gente chegar nesse possível consumidor. Mas o modelo mais atual, né, que a gente fala, é o que é usualmente chamado da jornada fragmentada,
né? Que é justamente, ele segue um pouquinho dessa dinâmica do Omnichannel e entende onde tudo acontece ao mesmo tempo, né? Então o cliente ele pode descobrir no TikTok, pesquisar no Google, perguntar no WhatsApp, ver um review no YouTube, comparar os preços no marketplace, abandonar o carrinho, receber um e-mail de abandono de carrinho e comprar alguns dias depois, né? E isso não é uma exceção. Isso que eu falei muitas vezes é o padrão, né? Isso acontece com todos nós. Hoje a gente não tem uma jornada linear, a gente não utiliza só um canal para compra, né? Quando a gente está no ambiente online, a gente explora os diferentes canais, né? E cada vez mais marketplaces fortes também forçam, né, essa venda dinâmica. Então hoje o TikTok Shop, né, é um marketplace que está crescendo muito e que tem um formato de compra muito fácil ali dentro da plataforma, né? Então, como é que a gente olha para tudo isso, processa tudo isso e aproveita oportunidades de mercado, né, nesse cenário tão caótico aí de compra e venda online, onde a gente tem essa infinidade de canais e cada vez mais marketplaces, né, dando certo aí e sendo concorrência um para os outros. Então, trouxe algumas tendências e alguns movimentos fortes, assim, que é importante que o empreendedor esteja olhando para isso, né? Que o primeiro deles é a crescente constante ainda do WhatsApp, né? O WhatsApp, então, ele vira um canal de decisão. Ele não é necessariamente mais um canal só de suporte, de tirar dúvida, mas ele é venda, né? Hoje o WhatsApp ele tem muitos recursos ali de manutenção desse contato que pode ser utilizado não só como esse recurso, né, de auxílio, mas sim um recurso que gera venda. Logística virou marketing, né? Então frete e prazo são argumentos muito importantes nesse momento de conversão. Então não adianta ter o produto e o serviço todo redondinho, ter uma plataforma online que funciona, que aceita todos os tipos de cartão, que é amigável, se tu não tem uma boa logística, né? Se tu não tem um bom prazo e um bom frete de entrega, tu vai perder muitas vezes para outros fornecedores que tem. Prova social cada vez mais importante, né? Então a gente vê aí muitos segmentos têm uma afinidade, conseguem vender muito por rede social, outros nem tanto, mas para esses que não vendem tanto, né, a rede social ainda é muito importante porque ela é uma prova social, né? O cliente vai conferir, né, os canais de mídia social muitas vezes antes de comprar aquele produto que ele está sendo impactado na web. Mobile virou o padrão, né? Então a gente por muito tempo construía os sites primeiro adaptado para mobile, depois veio o conceito de mobile first, então onde a gente construía um modelo que funcionava primeiro para o celular e depois para a tela do computador, né? E hoje não existe mais mobile first, né? É só mobile, né? Então os sites eles já precisam vir preparados, né, com essa tecnologia expansiva que se adapta a qualquer tela ali, independente do formato que o consumidor está usando, né? E IA, né, segue também sendo uma tendência que está quase virando obrigação aí, né? Que ela não resolve uma experiência ruim, mas ela pode muitas vezes ajudar, né, a melhorar uma experiência de uma forma muito mais simples e efetiva. Então é um recurso importante se a gente usar com inteligência, com moderação, se a gente treinar da forma certa, né? Mas hoje em dia já existem muitos recursos baratos e bons utilizando a IA justamente para a gente melhorar essa experiência do consumidor durante a compra, né, da dinâmica. E o consumidor segue comprando por impulso, né, mas ele precisa de uma justificativa racional. Então, apesar da compra por impulso ainda ser um ativo muito importante aí para os empreendedores, né, muitas vezes ele precisa dessa justificativa. O que é essa justificativa, né? É uma validação, né? Aquilo que a gente falou de uma prova social, alguém que recomende, né, aquilo, ou um site confiável que está falando sobre isso, né, para que ele possa validar essa compra.
Como é que é o teu padrão de compra online, João? Tu costuma fazer compra online? Compra presencial na loja. É, tu ainda é do presencial. Sou. Nenhum tipo de compra. Olha, não lembro ter feito uma, não. Eu, olha, já sou o contrário. Eu praticamente tudo online hoje. Até mercado eu programo pra chegar em casa online. Mas, claro, nem sempre, né? Às vezes a gente precisa de uma coisinha ou outra, já passa depois do trabalho ali pra comprar. Eu não sou muito dado a compra online, não. Legal. É uma tendência, né? A gente sabe que ainda tem público para todos os tipos e formatos, certo, né? Mas cada vez mais é um espaço que vem crescendo, né? E o empreendedor, mesmo do pequeno e médio negócio, precisa estar olhando para esse canal, né? Porque é uma frente que pode trazer um faturamento aí muito importante, se, claro, souber jogar o jogo, né? Funil de vendas. Funil de vendas. Mais uma expressão que eu não tinha ouvido ainda, né? É um conceito mais comum pra galera do marketing digital, assim, que tá bem rodando numa dinâmica de e-commerce, de venda online, onde tem o foco de venda online, né? Certamente, se você que tá me escutando trabalha com isso, já escutou também esse conceito de venda online, de funil online, né? E é um conceito que ele vem, assim como a gente, assim como o consumidor, assim como a propaganda e a publicidade, ele vem se atualizando, né, e se adaptando. Então, né, a provocação de hoje é que o funil ele não morreu, né? O que morreu é a arrogância de achar que o consumidor anda em linha reta e é previsível, né? Então, se a sua marca ainda está presa nisso, né, talvez você não esteja só perdendo mídia, né, mas está perdendo consumidores importantes aí no momento de decisão. Obrigado, Jonathan. Fechou, eu sou o Jonathan Manique Barreto da agência SDI, né? Você pode conferir mais conteúdos como esse lá no @SomosSDI e também no @obarretojonathan. Esse foi mais um Fala que Conecta e a gente se vê quinta que vem. Você ouviu Fala que Conecta, um papo sobre comunicação, marcas e negócios, de quem entende, para quem faz acontecer. Todas as quintas, às 9h, seu encontro marcado, no programa João Paulo Messer, com Jonathan Manique Barreto, da agência SDI.